estudar só por questões. Será que isso funciona? Hoje eu quero falar com você sobre esse assunto que é bastante polêmico, né? Tem muita gente por aí falando, não precisa estudar o PDF, não precisa assistir videoaula, faz só questões, estuda por questões comentadas. Será que isso realmente funciona? Bom, primeira coisa, você precisa entender como é o processo de aprendizagem, tá? E, via de regra, o processo de aprendizagem, ele compreende 3 etapas principais. A primeira etapa é o processo de codificação das informações. Então, é quando você, por exemplo, tem esse primeiro contato com as informações e vai começar a trabalhar, né, para construir ali uma linha de raciocínio, para construir um conhecimento acerca daquele assunto. A segunda etapa é o processo de consolidação. O que é isso? É quando eu pego essa informação aprendida e consigo transferir essa informação para a minha memória de longo prazo. Depois, eu tenho a terceira fase, que é a fase de recuperação. É quando eu busco essa informação armazenada lá na memória de longo prazo, trago para a memória de trabalho para processar novamente, para trabalhar aquela informação. Então, pensa comigo, tá? A resolução de questões comentadas, via de regra, ela trabalha em 2 dessas fases. Ela contribui para a consolidação, né, que é para transferir essas informações da memória de trabalho, da memória de curto prazo, para a memória de longo prazo. E as questões comentadas, quando eu estou resolvendo essas questões, quando eu estou evocando uma informação para conseguir responder a questão, eu estou justamente na fase de recuperação. Então, quando eu estou resolvendo questões comentadas, via de regra, eu estou na terceira fase do processo de aprendizagem, que é o quê? Que é acessar a memória de longo prazo para trazer as informações que eu já armazenei para a memória de trabalho, para poder processar novamente essas informações. E aí, quanto mais questões eu respondo, quanto mais eu faço esse processo de recuperação, mais eu vou solidificando, mais eu vou fortalecendo essas informações, mais elas vão se destacando dentro da memória de longo prazo e mais fácil vai ficando, mais rápido, mais organizado, mais otimizado vai ficando esse processo de recuperação das informações. Agora, quando eu estou resolvendo questões comentadas, eu não estou de forma alguma fazendo a primeira parte do processo de aprendizagem, que é qual? Que é a etapa de codificação das informações. Então, pensa comigo, como que você vai estudar só por questões uma matéria se você ainda não fez a primeira etapa do processo de aprendizagem, que é exatamente a codificação dessas informações? Imagina só que você vai estudar, por exemplo, economia, tá? Só por questões. Primeiro, porque você vai errar todas as questões, né? Porque, afinal de contas, você nunca estudou economia na sua vida. Então, você não tem uma base armazenada de conhecimento para poder fazer a recuperação. A gente não tem como recuperar algo que ainda não foi armazenado. Então, eu vou errar essas questões. Tudo bem. Partindo do pressuposto que eu vou errar, vou ler o comentário e aí sim, a partir do comentário, eu vou começar o meu processo de codificação das informações. Será que vai funcionar? Pode funcionar em algumas matérias, tá? Mas na grande maioria delas, isso não vai funcionar. Por quê? Porque para a etapa de codificação, o nosso cérebro, ele precisa que as informações, elas estejam mais organizadas. Vocês já repararam como que normalmente o professor, ele insere um assunto novo? Normalmente ele vem dando o quê? Ele vem dando definições, ele vem trazendo princípios, né? Normalmente ele vem numa escala de complexidade. Ele começa de assuntos mais básicos, ele vai te dando uma base para depois do quê? Para depois ele ir construindo
mais informações acerca daquele assunto que vai ser trabalhado. Então, continuando o exemplo da economia, se você pegar, por exemplo, um material de economia, o que vai vir? Né? Vem ali, por exemplo, as primeiras definições, o que é economia, o que a economia estuda, e aí ele vai falar sobre algumas coisas, vai falar sobre o mercado, sobre oferta, sobre demanda, aí ele vai começar a falar, por exemplo, de quem são os principais atores do mercado, e aí ele vai falar, por exemplo, sobre elasticidade, o que é a elasticidade, né? Como que funciona, como é que calcula, ele vai dar algumas relações, depois ele começa a apresentar os gráficos, né? Por quê? Porque para a gente aprender alguma coisa, a gente precisa vir somando conhecimentos. Eu não tenho como aprender algo do zero, né? Do completo zero. Eu sempre vou me basear em alguma informação prévia para aí sim construir o conhecimento. Pensa só, eu quero ensinar uma criança a ler. Como que eu ensino essa criança a ler? Primeiro eu tenho que apresentar as letras para essa criança. Ela vai começar a aprender as vogais, depois ela vai aprender as consoantes, depois ela começa a aprender as sílabas, e aí ela vai formando pequenas palavras, né? Depois ela vai começando a compreender as sílabas mais complexas, e aí sim ela começa a ler. Não adianta eu apresentar um texto para uma criança que não conhece nem as letras e falar com ela, olha, lê aqui. E aí eu leio para ela e falo, lê. Aí eu leio para ela e falo, lê aqui. Não adianta. Por quê? Porque ela não construiu uma base naquele conhecimento ainda, percebe? Então, não tem como aprender do nada. E aí, se você tenta, por exemplo, aprender uma matéria só através de questões, como as questões nem sempre vão cobrar, né? Nesse crescente aí, né? Você não vai ter ali primeiro a definição, depois os princípios, as primeiras relações. Não vai acontecer isso. Quando você filtrar um assunto ali para estudar, vai vir questões de todos os tipos, tudo misturado. E aí não tem como fazer essa codificação da informação, percebe? Então, na maioria dos casos, estudar só por questões só vai te trazer muita frustração, né? É uma falsa sensação de que você está ganhando tempo. Ah, vai ser muito mais rápido, porque como eu não estou lendo o PDF, como eu não estou assistindo videoaulas, eu vou só por questões, vai ser muito mais rápido. Mas não vai. Por quê? Porque o processo de codificação, ele vai ficar muito mais trabalhoso. Vai ser muito mais difícil para você conseguir codificar essas informações só a partir de questões comentadas. Ju, então quer dizer que estudar só por questões não funciona nunca? Não funciona para ninguém? Não, também não é isso, tá? Estudar só por questões vai funcionar sim, desde que você tenha um pré-requisito. Qual que é esse pré-requisito? Você já tem que ter tido um contato prévio, alguma base daquela matéria. Vou dar um exemplo para você pessoal, tá? Apesar de ter estudado toda a minha vida, sempre em escolas públicas, eu tive excelentes professores de português. Sempre foi uma matéria que eu gostei, que eu tinha afinidade. Eu sempre gostei muito de ler, e é claro que isso facilita muito, né? As pessoas que têm muito contato com livros, com leitura, elas acabam tendo mais facilidade com a língua portuguesa. E isso tudo trouxe para mim uma base muito boa. De forma que, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu nunca estudei português por videoaulas, por PDFs. Sempre foi um estudo pautado na resolução de questões. Como que eu fazia? Eu ia lá, eu vou estudar ortografia agora. Então, eu vou lá, pego 40 questões de ortografia comentadas, resolvo e leio os comentários. E aí eu verifico, por exemplo, nossa, eu estou errando muita questão de uso dos porquês, tá? Aí sim eu vou pontualmente na teoria, onde tem essa parte do uso dos porquês, e aí eu lia, né, a explicação ali sobre o uso dos porquês, e ok, voltava para a resolução de questões. Agora eu vou estudar, por exemplo, a parte de verbos. Beleza. Aí eu ia lá, filtrava mais 40, 50 questões sobre verbo, resolvia. Nossa, eu estou errando muito questão de verbo quando é tempo subjuntivo. Então, eu volto pontualmente na teoria, estudo essa parte ali do modo subjuntivo, e depois eu volto para as questões de novo. Todos os concursos que eu fiz até hoje, eu estudei português dessa forma. Mas isso funcionou para mim porque eu já tinha uma boa base de português. Não dá para fazer isso com uma pessoa que teve uma base muito ruim. Não dá para tentar fazer com que essa pessoa aprenda português só a partir de questões comentadas. Não vai funcionar. Por quê? Porque essa pessoa não fez a primeira etapa do processo de aprendizagem. Ela não fez a codificação.
Não tem como consolidar e recuperar informações se você ainda não codificou essas informações. Então, para aquelas pessoas, por exemplo, que têm uma base deficitária de português, ela vai precisar ler PDFs. Talvez ela precise, inclusive, assistir videoaulas para aí sim ela conseguir codificar a informação. Aí depois ela vai resolver uma bateria de questões comentadas para consolidar essa informação, né? Para gravar essa informação na memória de longo prazo. E periodicamente ela vai o quê? Fazer revisões periódicas. Ela vai fazer o processo de recuperação dessa informação. Então, percebe que estudar só por questões é legal, funciona, desde que você já tenha feito essa etapa de codificação. Em algum momento da sua vida. Você pode falar assim, Ju, tá, mas eu estudo, por exemplo, matemática por questões comentadas e eu nunca estudei matemática para concurso. Tá, mas em algum momento, né, durante o ensino fundamental, durante o ensino médio, você construiu esse alicerce em matemática. Então, agora você consegue aprofundar os seus conhecimentos só a partir das questões comentadas. Mas essa base, ela foi pré-formada em algum momento da sua vida escolar ou acadêmica, tá? Então, cuidado com o que as pessoas falam por aí. Ah, não precisa estudar PDF. Ah, não precisa assistir videoaulas. Dá para estudar só por questões. Não é sempre assim. Na verdade, na minoria dos casos, isso vai funcionar, tá certo? Então, se você quer poupar tempo, se preocupe em aprender técnicas e estratégias que realmente sejam mais eficientes, que vai te fazer aprender mais em menos tempo, mas não tente pular etapas, porque isso não vai funcionar. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!